Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje eu vou fazer com vocês aí nesses últimos dias antes do Enem. Lembrando que sábado nós vamos fazer uma live super bacana junto com o professor Patrick Gomes lá no canal do Biolodúvidas, mas antes disso eu resolvi aqui pegar aqui os meus equipamentos, tirar aqui um tempinho e vou fazer o seguinte, eu vou resolver 3 questões do Enem PPL 2023. Por que eu vou resolver do Enem PPL? Para quem não lembra, o Enem PPL é um Enem onde onde as pessoas que estão privadas de liberdade vão fazer esse Enem. E ele reflete muitos conteúdos que são cobrados no Enem principal, tá bom? Então nós vamos resolver essas questões porque eu vi pouco acesso na internet. E aí eu queria que você fortalecesse aqui o canal, né? Clica aqui no botãozinho de gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas e não esquece, tá bom? Esses vídeos aqui eu vou resolver até chegar à prova do Enem. Então eu vou resolver aí hoje 3 questões, amanhã a gente resolve mais 3 e por aí vai, beleza? Então, vamos nessa, se liga só. Eu trouxe aqui a primeira questão para você que ela diz o seguinte. O tratamento de esgoto gerado por fábricas, deixa eu pegar aqui uma canetinha, né, um marca-texto. Gerado por fábricas e residências pode se tornar mais acessível em virtude de uma nova proposta, olha só, tecnológica, que utiliza um reator, capaz de transformar nitrogênio orgânico presente no esgoto em nitrogênio inorgânico. Aqui você já precisa entender um ponto importante. Seria nitrogênio orgânico? Bom, vamos lá. O nitrogênio orgânico é quando eu tenho um nitrogênio que está conectado, minha gente, a um composto orgânico. Então, composto orgânico. Lembre-se que o composto orgânico vai ser justamente aquele composto que tem ali na sua estrutura carbono, beleza? A gente sabe disso, tranquilo? Vai ter carbono. Então ele continua aqui dizendo pra gente o seguinte, ó. A tecnologia prevê o uso de um cilindro de acrílico com espuma de poliuretano em seu interior, sobre a qual se fixam bactérias capazes de tratar o efluente. Lembre-se que nós temos na estrutura das bactérias uma característica muito relevante. Qual é, tio Rafa? A gente tem as bactérias nitrificantes. Lembre-se que as bactérias nitrificantes são aquelas bactérias capazes de promover uma conversão de nitrogênio, beleza? Então é importante saber disso. As bactérias que ficam no exterior da espuma realizam reações de nitrificação, olha eles aí falando, desse substrato. E as que ficam no interior da espuma realizam reações de desnitrificação, oxidação e desoxidação do nitrogênio, se transformando ali em nitrito e em nitrato, beleza? Na primeira etapa do processo que ocorre na espuma, a ação das bactérias consiste em quê? Então veja bem, primeiro ponto que você tem que entender. Ele falou pra gente que existe ali uma espuma, então vou desenhar aqui a espuma, beleza? Essa espuma, você precisa compreender que ela estará em contato com oxigênio. Fechou? Se ela estará em contato com o oxigênio, o primeiro passo dessa reação, dá uma baixadazinha aqui, ó. O primeiro passo dessa reação é justamente o nitrogênio sofrer um processo de oxidação, beleza? Então ele vai oxidar. Mas professor, como é que eu sei que ele vai oxidar? Meu amor, ele não vai estar em contato com o oxigênio vai promover justamente o quê? Uma oxidação. Então vamos para as alternativas. Ó, letra A, converter nitrogênio gasoso em fertilizante? Não, se ele está oxidando, ele vai converter isso aqui ou em nitrito, ou em nitrato, ou em nitrito, beleza? Ok? Aliás, nitrito aqui, perdão, nitrito, trito, e aqui nitrato, beleza? Nitrato de bola? Então, o grau de oxidação inicial vai ser aqui, ó, 2 oxigênios, que é o primeiro grau de oxidação, beleza? E o segundo grau de oxidação é a conversão de nitrito em nitrato, que é a oxidação máxima aqui do nosso nitrogênio, beleza? Aí ele diz o seguinte, ó, letra A, converter oxigênio gasoso em fertilizante? Não, meu amor, não, jamais, isso aqui não vai acontecer, beleza? Letra B, usar CO2 para converter nitrato em nitrogênio gasoso? Não, porque ele está oxidando, na presença de oxigênio ele oxida, beleza? Letra C, transformar a matéria orgânica morta em íons amônio? Não, para isso aqui acontecer tem que ocorrer o processo de acidificação e não é isso que está acontecendo, beleza? Acidificação. Letra D, capturar o nitrogênio gasoso e convertê-lo em amônia? Ó, até poderia, mas essa não é a condição porque está exposto ao oxigênio. Olha a letra E como é linda. Utilizar o O2 para transformar amônia em nitrito e após em nitrato, exatamente. Nitrito, primeiro grau de oxidação, nitrato, segundo grau de oxidação. O gabarito dessa questão, letra E. Show de bola? Agora, dito isso, vamos para a nossa segunda questão, tá bom? A nossa segunda questão, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre justamente as características, né, ligadas a alguns processos. Então, vamos nessa. Bom, olha só, chegamos aqui com a segunda questão, e a segunda questão, minha gente, vai falar sobre o seguinte, né? Vamos nessa. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para ficar legalzinho para vocês.
Segunda questão vai dizer o seguinte: a disponibilidade de nutrientes do solo, fertilidade, está diretamente associada à capacidade de ceder nutrientes essenciais às plantas, a qual é dependente do pH do solo, beleza? O cultivo agrícola, para grande parte das espécies vegetais, desenvolve-se de forma adequada no pH próximo a 6. Então vamos colocar aqui, ó, uma informação importante: o pH próximo a 6. Tio, esse pH é ácido, básico ou neutro? Vamos lembrar? Vamos lembrar, ó. A gente tem uma escala de pH, né? Assim, ó, a escala de pH começa lá no 0, beleza? Ela tem uma interseção no 7 e ela termina lá no 14, beleza? Entre 0 e 7 nós temos pHs ácido, bola. Entre 7 e 14 nós temos pHs básicos, show de bola, que também podem ser chamados de alcalinos. E no pH 7, que é esse aqui, ó, a gente vai ter um pH neutro, de bola, neutro. Tranquilo? Tranquilidade até aí? Então, a gente tem essa característica. Então, se ele quer um pH próximo de 6, é um pH levemente ácido. Para isso, os produtores rurais vão continuar realizam práticas agrícolas e manejo do solo de forma a minimizar os efeitos deletérios do alumínio. Beleza? Do alumínio. Então aqui, ó, tem que saber o que é um alumínio. Tio Rafa, o que é o alumínio? Pelo amor de Deus. O alumínio, para quem não lembra, meus, é metal, tá bom? Tá lá na família 3A ou 13, beleza? E ele tem uma característica de ser um pouco insolúvel em água. Manganês e excesso de ferro, além de potencializar a disponibilidade de outros nutrientes, como cálcio, potássio, magnésio. Considere um solo alcalino, ó, um solo alcalino, ou seja, base, na qual se deseja realizar o manejo a fim de ajustar o pH para aumentar a sua fertilidade. O composto que pode ser adicionado ao solo para atender a sua necessidade é... Então, veja, se o meu meio ele é alcalino, vamos pegar aqui a informação, ó, se o meu meio ele é alcalino, é porque ele é básico. Agora, se o meu meio ele é básico e o pH ideal é 6, eu tenho que transformar ele no meio ácido. Eu posso adicionar um ácido, tio Rafas? Pode, mas na maioria das vezes o que nós fazemos é adicionar um sal ácido. Por que um sal ácido? Porque os sais ácidos, eles conseguem fazer com que a gente consiga ajustar o pH em faixas menores. Se eu adicionar um ácido muito forte, essa mudança de pH pode ser muito extensa. Então, para evitar que essa mudança seja muito extensa, a gente trabalha com pHs mais ácidos, tá bom? Aliás, com sais ácidos. Então, vamos lá. Para a gente descobrir aqui qual é o sal ácido, a gente tem que lembrar de alguns contextos lá na química analítica. Quais contextos, tio Rafa? É o seguinte, ó. O que vai ser um sal ácido, professor? Um sal ácido, ele vai ser um sal produto de um ácido forte, ó, de um ácido forte mais uma base fraca, beleza? Então, para eu saber se um sal é ácido, o produto dele, ou seja, a reação entre eles dois, vai ser advinda de um ácido forte e de uma base fraca. Beleza, professor. O que é que eu vou saber, o que é que eu preciso saber em relação a essa característica? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, você precisa saber que as bases, elas fortes, né, e aí num contexto geral, elas são formadas por metais. Então, todos os metais, eles vão formar bases fortes. E olha como essa questão ela foi generosa com a gente, ó. Na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, todos eles são produtos de metais. Então, todos eles vieram de bases fortes. A única que não veio de base forte foi a letra E. Olha que interessante. E o Rafas não acredita. Por quê? Porque a letra E é o produto de uma reação entre o hidróxido de amônio, ó, ele aqui, mais o ácido sulfúrico. Sacou a ideia? Mais o ácido sulfúrico. Essa reaçãozinha aqui, ela vai gerar justamente um composto chamado sulfato de amônio. Esse sulfato, mais água, né? Esse sulfato de amônio, meus amores, ele é um sal ácido. Por quê? Porque quando esse indivíduo aqui se ionizar, ele vai formar o NH4+, mais do SO4-2. Concorda comigo? Quando isso acontecer, esse NH4 é um íon fraco. Então, ele vai formar amônia, liberando um H+. Essa liberação de H+ aqui torna o meio ácido. Então, nessas condições, é melhor você utilizar um sal ácido para ajustar o pH. Por que eu não posso usar um ácido forte? Expliquei aqui anteriormente. Porque se eu usar um ácido forte, essa conversão de pH vai ser um gabarito. Letra E, escola. Show de bola? Vamos agora para a nossa terceira e última pergunta que eu ia falar com vocês aqui, que é o seguinte. A figura apresenta o ciclo biogeoquímico do enxofre. Então, é muito importante saber que o enxofre ele participa desse processo, tá? E tem emissões de fontes naturais, biogênicas e antropogênicas que podem causar danos no ambiente. Ele coloca aí, né, ó. As emissões vulcânicas vão formar aqui, ó, ácido sulfídrico, que vem aí do enxofre. Aqui, ó, tem spray marinho. Tudo isso aqui vão formar, ó, compostos de dióxido de enxofre. Compostos de enxofre, tá bom? Tio Rafas, o que é que esses caras vão fazer? Qual é o impacto deles? Todos os compostos de enxofre, minha gente, quando eles reagirem com a água, eles vão formar ácido. Então, a gente pode formar aqui o ácido, por exemplo, ou ele pode, na forma de SO3, reagindo com a água, formando o ácido sulfúrico. Ou seja, em todas as condições aqui, o nosso queridíssimo enxofre, ele vai contribuir para a formação de chuva ácida. Então, a principal contribuição dos compostos de enxofre
é a formação de chuva ácida, letra C de casa. Fechou? Bom, minha gente, espero ter ajudado você aí nesse momento, nessa retazinha final do Enem. Amanhã sai outro vídeo com algumas outras questões do Enem PPL 2023, super atualizado. Não esquece aqui de comentar, de curtir, de compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas possível. Ah, e confere sim os links na descrição aqui desse vídeo, eles têm muita informação importante para vocês. Um grande abraço e até a próxima.